Olá, meus queridos irmãos preciosos. Estamos começando mais uma série de devocionais sobre o tema Priorizando o Senhor. E essa série de devocionais que eu quero compartilhar com vocês serão 31 devocionais em cima desse tema. Está baseado nesse pequeno livreto do pastor Zac, que são 31 devocionais para uma vida melhor, cujo tema é Temor aos homens, priorizando ao Senhor. A palavra do Senhor é clara que nós devemos temer ao Senhor e não a homens. Então, dentro desse assunto, essa primeira parte que nós vamos estar trabalhando, mais ou menos de 12 devocionais, nós vamos estar falando sobre identificar o nosso temor aos homens, que pode ser visto de inúmeras formas, de inúmeras maneiras, em muitas circunstâncias diferentes. E na segunda parte, nós vamos ver como a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, nos ajuda a fazer guerra contra o nosso temor aos homens. E como a gente pode priorizar ao Senhor, apesar do nosso anseio por priorizar, por querer priorizar a homens. Então venha comigo, venha dia após dia, juntos aqui, aprender um pouco mais sobre esse assunto tão importante, significativo da palavra do nosso Deus. Bom, hoje o nosso tema, nesse primeiro dia, será Nós obedecemos a quem tememos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo, ou acompanhasse aqui, apenas lendo aqui nessa projeção, o texto de 1 Samuel, capítulo 15, verso 22 e o verso de número 24. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Nós sabemos, queridos, que na história dos reis da nação de Deus, do povo do Senhor, Saul foi o primeiro rei de Israel. A coração de Saul marcou uma transição fundamental para a história da nação. Ainda que ele tenha inicialmente relutado em aceitar essa grande responsabilidade e até mesmo tentado se esconder dela, mas Deus concedeu a Saul o seu espírito e lhe prometeu tudo o que fosse necessário para ele governar bem aquela nação. E tudo que Saul tinha de fazer era temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Se assim ele fizesse, Deus prometeu que tudo iria bem durante o seu reinado. Não tanto tempo depois de Saul começar a reinar, Deus o conclamou para lutar contra os amalequitas e lhe disse que os destruísse completamente, ou seja, não deveria sobrar nada. Era para destruir todo aquele povo. Só que Saul achou melhor manter o despojo para si, mesmo e destruir apenas o que era sem valor ou de qualidade inferior ou que era mais conveniente. Contudo, irmãos, obedecer parcialmente não é obediência. Essa obediência parcial de Saul se revelou em grande tragédia. E aí nós vemos no versículo 24 essa confissão de Saul, o que nos mostra como o temor ao homem ou o temor aos homens opera em nosso coração. E aí fica a pergunta então, por que Saul desobedeceu a Deus? Foi porque Saul teve medo do povo e obedeceu mais às influências do povo, às interrogações do povo, do que o próprio Senhor. E de acordo com as Escrituras, temer é mais do que se sentir apavorado. O nosso temor aos homens certamente inclui isso, mas também representa reverenciar as pessoas, necessitar delas, ou valorizar tanta opinião de certas pessoas que as nossas decisões se tornam controladas por elas. Nós obedecemos aquilo que tememos. Como resultado, o nosso temor aos homens é um problema de adoração. Todo coração humano está sempre adorando algo. Nós fomos criados para adorar.
como é dito em Isaías 43, versículo 7, e outros textos como João, capítulo 4, enquanto Jesus com a mulher samaritana, um texto muito belíssimo sobre adoração. Mas, queridos, a questão é, a quem estamos adorando? Deus ou as pessoas? E para a nossa reflexão, tendo dito todas essas coisas, fica a pergunta para nós. De que maneiras você é tentado a desobedecer a Deus a fim de conquistar ou manter o favor dos homens? Jesus ensinava que onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Pense no que você teme perder ou nunca chegar a conquistar. O que os seus temores revelam sobre o que você valoriza ou adora. E aqui fica lançado o desafio, uma ação diante do aprendizado de hoje. Não há truques ou atalhos para superar o nosso temor aos homens. Isto é trabalho duro. Precisamos que o Espírito de Deus nos ajude a provar e ver a bondade e a glória de Deus de tal modo que desejemos mais dele. Vemos Deus nas páginas das Escrituras, confiamos nele ao derramarmos o nosso coração em oração. Tudo o que a palavra de Deus nos mostra que é quem ele é. Mas se você está procurando um lugar para iniciar, tome um tempo para refletir em passagens como o Salmo 103, Isaías 40 ou em Colossenses 1. E então ore. Peça a Deus para abrir os seus olhos. Peça que ele o ajude a provar e ver a sua bondade e mudar o seu coração para que você o valorize mais. Ó, queridos irmãos, que essa palavra possa edificar a sua vida. Pense nisso, visite esse devocional outras vezes e fale com o Senhor. Peça a Ele que te ajude a identificar nesses dias de devocionais aqui quais são os seus temores, quais são os medos que você tem. São medos baseados em homens, em opinião de outras pessoas, ou é um temor legítimo, um temor do Senhor? Que Deus assim fale com seu coração e te abençoe. Até um próximo devocional.